Juliana Rosa, conosco fechando a semana. Ontem você prometeu só trazer boas notícias, Ju. Será que dá? Boa tarde. Não matem o mensageiro. A notícia hoje é da indústria e a gente viu no PIB que a indústria não é a estrela do PIB, né? É o agronegócio. Então, a indústria não traz notícias boas. Boa tarde para você, Débora, Fábio. Boa tarde aí para o nosso ouvinte. Esse dado que foi divulgado hoje da indústria, da produção da indústria, já é segundo trimestre. Ontem era o primeiro trimestre do PIB, né? E esse dado da indústria é o primeiro do segundo trimestre, mostrando que a indústria, depois de cair 0,1% no PIB, que foi mostrado ontem, de janeiro a março, hoje o dado de abril mostra uma queda ainda maior, 0,6% da indústria. Inclusive, é um dado de queda maior do que estava sendo previsto. A previsão apontava uma queda em torno de 0,3%, que ninguém esperava, né, um dado positivo da indústria, mas a queda acabou sendo ainda maior. Quando a gente olha que o que caiu, está bastante espalhado, viu? O IBGE acompanha 25 segmentos da indústria e teve queda da produção em 16. Principalmente aqui as quedas maiores de produção de alimentos, produção de máquinas, equipamentos e produção de veículos. Essa parte de veículos até é importante a gente lembrar, né, que semana passada o governo anunciou que ia ter medidas para poder estimular a indústria automotiva, barateando os carros de até 120 mil, mas os analistas acham que, primeiro, a gente não tem informação ainda quando é que começa a valer e, como disse o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a duração vai ser pequena, 3, 4 meses, então no máximo que pode acontecer é evitar uma queda maior ou um resultado que pudesse ser pior. Mas a indústria está sofrendo muito. Primeiro, ela sofreu muito com a pandemia. Vocês lembram que na pandemia faltava matéria-prima para a indústria, semicondutores e outros equipamentos também. A indústria teve que parar várias vezes durante a pandemia por falta de matéria-prima, né? E aí, depois que normalizou a situação pós-pandemia, a indústria que tinha ali o momento para brilhar começou a sofrer com o efeito dos juros altos aqui no Brasil. E a indústria é muito sensível a juros, porque você pensa, né, produto industrial tem muito produto caro, né? Carro nem se fala, imagina uma geladeira, normalmente depende de crédito para consumo. E o último fator de juros também é que as famílias também estão muito endividadas, né? A gente vem trazendo aqui o endividamento recorde das famílias, um aumento de inadimplência, então a gente vê uma renda disponível para consumo também muito apertada. O próprio PIB mostrou ontem, né, que o consumo das famílias cresceu 0,2%, quase nada no primeiro trimestre. Então, o que a indústria precisa, claro, assim como todos os outros setores, é que o juro comece a cair, que a reforma tributária, principalmente, aconteça, porque é o setor que mais paga imposto, ele não é competitivo, precisa de uma política industrial. Há quanto tempo a gente ouve falar nisso? Essa política do carro parece uma política velha, né? Porque já fizeram isso no passado várias vezes, diminui um pouquinho, depois volta o imposto normal. A indústria precisa ser competitiva, como é o agro. O agro é competitivo, exporta, e porque teve investimento ao longo dos anos em inovação, em pesquisa. E a indústria precisa de uma política séria que muitos governos vêm prometendo e nada acontece, né? Muito bem. A expectativa até o fim do ano é de talvez um crescimento mais longe de algo que possa contribuir positivamente para o resultado final do PIB no Brasil, não é, Ju? O que pode ajudar mais é a queda de juro que está sendo esperada a partir de agosto. Então, pode ser um alento para começar a baixar o custo do crédito, tanto para empresas que também estão endividadas, quanto para pessoas. E o quarto trimestre pode surpreender para cima, por conta desse efeito do juro que deve começar a cair. E se começar a avançar também essas pautas estruturais, a política industrial, que até o próprio presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin prometeram no Dia da Indústria, né, escreveram um artigo prometendo
um programa específico para a indústria, e também a própria reforma tributária, que não tem um efeito imediato, mas tem um efeito de confiança e de atração de investimentos, de impulso, né, a contratações, a confiança no Brasil, que pode também ajudar muito a impulsionar o setor industrial. Então, temos chance, depende sempre, né, de nós mesmos, do Brasil, fazer seu dever de casa, ir no caminho certo para que até o final do ano a gente possa dar só notícias que surpreenderam para melhor, né? É o que a gente quer e é possível, né?